Eu gostaria de começar o nosso momento de adoração de hoje convidando você a refletir, a pensar, a se lembrar qual o verdadeiro motivo de estarmos reunidos aqui hoje. Nós estamos reunidos aqui hoje porque fomos obrigados, ou por talvez vivermos uma rotina, ou talvez por um fator emocional. Se nós estamos aqui hoje reunidos, é porque Ele permitiu que estivéssemos aqui, para louvá-lo e adorá-lo. Quando nós entendemos que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, pertence a Ele, vem dEle, as coisas começam a fazer um sentido diferente na nossa vida. Eu espero que hoje, ao vivermos esse dia juntos aqui, essa manhã, nós possamos nos colocar diante desse Deus, nós possamos reconhecer o tamanho da sua grandiosidade e dizendo: tudo por Ele, tudo para Ele. Vamos nos levantar e vamos cantar. Proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glórias ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper. Glória e
No livro de 2 Samuel, capítulo 22, verso 33, tem uma verdade ali que tem me acompanhado, estado comigo desde muito tempo. E ali a Bíblia diz o seguinte: Deus é minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Duas coisas que a Bíblia apresenta aqui. A primeira é aquilo que nós devemos fazer, e a segunda parte é aquilo que Deus vai fazer se nós fizermos a primeira. E a primeira parte é fazermos de Deus a nossa fortaleza e a nossa força. Você já esteve numa fortaleza? Já visitou um forte alguma vez? Quem sabe o piano podia me acompanhar aqui nesse momento? Como que é um forte, uma fortaleza? Muros robustos, grandes, altos. Mas quando é que a fortaleza ela de fato é eficaz? É quando eu estou perto dela? É quando eu estou do lado de fora, mas encostado no muro? É quando eu me coloco dentro dela. É quando os muros me cercam por todos os lados. Fazer de Deus a nossa fortaleza e a nossa força é isso. É nos cercarmos de Deus por todos os lados, por todas as partes. É você se esconder no meio da vontade dEle, no centro da vontade dEle. E a Bíblia diz que quando nós fizermos isso, quando isso acontecer, Deus perfeitamente desembaraçará os caminhos da nossa vida. Deus vai pegar o seu caminho, Deus vai pegar esse problema, Deus vai pegar essa situação e Ele vai desembaraçar tudo de maneira perfeita. É isso que Deus faz. E esse é o convite para mim e para você, de nós fazermos de Deus a nossa fortaleza e a nossa força, de nós nos cercarmos da vontade dEle por todos os lados, para que Ele tome em suas mãos o caminho da nossa vida e o desembarace e faça isso de maneira perfeita. Chegou aqui com algum embaraço? Chegou aqui e tem uma situação difícil para lidar e de repente o corpo está aqui, mas a cabeça está lá fora? Está pensando em como resolver os problemas que vão aparecer nessa nova semana que você vai enfrentar daqui a algumas horas? Faça de Deus a sua fortaleza e a sua força, e Ele vai desembaraçar tudo isso de maneira perfeita. E é confiando nesse Deus que desembaraça o caminho da nossa vida de maneira perfeita que eu quero convidar aqueles que puderem para se ajoelharem comigo, e nós vamos buscar fazer desse Deus a nossa fortaleza e a nossa força. Querido Deus, o Senhor sabe como nós chegamos aqui. O Senhor consegue olhar para dentro de nós e ver o nosso coração, e sabe de todas as coisas, Pai. Sabe que muitas vezes o nosso corpo está aqui, mas a nossa cabeça está lá fora. E nós viemos aqui, ó Pai, para buscar essa resposta, para buscar o Teu auxílio. E porque nós entendemos que precisamos, mais do que qualquer outra coisa, do Senhor. Porque se não for o Senhor na nossa vida, nós não somos nada e não podemos nada. E é por isso que nesse momento, Pai, a gente coloca em Tuas mãos a nossa vida, o nosso coração. E com ele vão os nossos anseios, as nossas angústias, as nossas preocupações. E ao nos conectarmos com o céu nesse momento, ó Pai, depositamos a nossa confiança no Senhor, para que o Senhor desembarace o caminho da nossa vida e o torne perfeito. E que a paz que vem da certeza de que o Senhor está cuidando de cada um de nós possa inundar o nosso coração. E que a nossa mente, ó Deus, possa estar voltada, assim também como o nosso coração, para a Tua palavra, para tudo aquilo que vai acontecer aqui. E que o Teu Santo Espírito nos impressione, ó Pai, fale conosco, para que nesse contato contigo nós sejamos transformados. Abençoa o Teu povo, ó Deus.
Atua em cada uma das situações que são pensadas e trazidas à nossa memória nesse momento. Abençoa essas pessoas pelas quais nós oramos. Aquelas que nos assistem também, ó Deus, onde estiverem, que nesse momento possam sentir o abraço do céu. Que nesse momento possam sentir a paz que só o Senhor pode dar. Que o Senhor visite a cada um no leito de hospital, em seus lares, dando toque de cura, toque de restauração e derramando abundantemente sobre cada um de nós as tuas mais preciosas bênçãos. Continua conosco, ó Deus. Usa tudo que vai acontecer aqui para que nós possamos estar mais perto do Senhor. E fala conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em nossa caminhada com Deus, muitas vezes nós somos convidados e às vezes até desafiados a confiar e sermos fiéis, mesmo sem enxergar o caminho à frente. Mas aí Jesus, lá em Mateus 6, 9, ele inicia a oração falando: Pai nosso que estás no céu. E em Mateus 7, 11, Jesus nos fala: se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu lhes darão coisas boas aos que lhe pedirem. E aí nós seguimos conduzidos a reconhecer Deus como Senhor e também como Pai. Pai que cuida, Pai que conduz e Pai que provê. Provê oportunidades, provê força, provê pessoas para nos auxiliar, abre portas e supre as nossas necessidades emocionais, espirituais, familiar e também material. E aí, nessa confiança e nesse entendimento, nos desafios, nós somos conduzidos a olhar para o nosso Pai perfeito. E nesse momento de desafios, aquelas situações que, na perspectiva humana, são improváveis, acontecem. Porque na fidelidade de Deus, vai além de qualquer lógica humana. E nós vivenciamos os milagres. E podemos declarar o que está em Isaías 41:10. Para que todos compreendam e entendam que a mão do Senhor fez isso. Nesse momento de adoração, nós somos convidados a entregar não somente valores, mas confiança. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. Veja o Senhor em todos os seus caminhos. Que nesse momento de entrega e de fidelidade, tanto nos recursos, como no nosso servir, como no nosso viver, nós possamos olhar para o Pai como aquele Pai que nunca nos abandona, que nos conduz e que nos provê. Nesse momento, os diáconos e as diaconisas passarão as salvas. Vocês poderão fazer a adoração de vocês através do aplicativo 7Me e também pela chave Pix, que está aparecendo no telão. Pedimos que seja identificado o destino da sua doação através da Casa dos Centavos. 10 centavos para os dízimos e 20 centavos para as ofertas. Deus abençoe.
Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por ser o Pai que nos provê em tudo. Obrigado por estes recursos que podemos entregar a Ti, Senhor, e devolver a Ti. Que assim como nós fomos supridos e somos a cada dia, esses recursos vá de encontro àquelas pessoas que precisam Te conhecer como o Pai que provê e a Jesus Cristo como Salvador. Em nome de Jesus, amém. Nós teremos agora um momento muito especial.
E eu estou aqui só para apresentar, porque nós temos hoje um pastor convidado. Eu quero chamar o pastor Leonardo para que entre no tanque. E juntamente com ele, o Yuri também. E já agradecer a presença do pastor Leonardo. Ele vem da Associação Paulista Leste. Ele atua ali como evangelista da nossa associação vizinha. E já teve o privilégio também de dedicar o Yuri. E eles têm construído juntos essa linda história. Pastor, um prazer tê-lo aqui conosco. Esses momentos são seus. Obrigado, pastor Igor, pela oportunidade. Deus continue te abençoando. Bom dia a todos. Queremos agradecer aí a presença dos amigos, familiares. Esse é um momento muito importante. E eu confesso que eu estou muito feliz pela sua decisão. Queria chamar aqui o papai e a mamãe para que possam estar aqui presentes. Queria agradecer de maneira especial também o lindo trabalho que o Clube de Aventureiros tem realizado aqui. Vocês têm deixado marcas incríveis na vida do Yuri. Às vezes que nós conversamos com ele, ele fala do clube, da decisão, da importância de fazer parte. E não é à toa que nós dois estamos aqui com o lenço, representando essa parte tão importante da vida dele para nós também. Deus continue abençoando vocês. Nós temos aqui também nessa manhã, pode vir aqui, João, um pouquinho mais perto, Antônio também. Temos também representado aqui também a educação adventista. Queria agradecer a presença do pastor Felipe Melac. Ele é o pastor capelão da Escola Adventista da Vila Matilde, onde o Yuri tem a oportunidade de participar também. A Juliana também serve a Deus nesse ministério. E eu queria agradecer vocês. Há um pouco mais de 8 anos, eu segurava essa pequena joia aqui nos braços, dedicando. Nós estávamos agradecendo a Deus por aquele momento tão importante. Deus ter concedido, compartilhado com vocês o dom da vida. E hoje nós estamos mais uma vez reconhecendo as bênçãos de Deus, as fases que Deus tem permitido que nós celebremos ao lado dele na vida do Yuri. Eu queria dizer para você, Yuri, algo muito importante, filho. Calma, não vou te batizar daqui a pouquinho. Ele já está quase batizando sozinho, gente. Deus tem muitos planos para você. Tem muitos sonhos. Mas o maior de todos os sonhos é que um dia, olhe para o papai e para a mamãe ali, ó. Você, o papai e a mamãe, e todos nós estejamos na eternidade ao lado dele. Nós já combinamos, né? Eu fiz a sua dedicação. Hoje vou te batizar. E já combinei com o Yuri que o próximo encontro é no casamento dele. Aí ele falou, tio, vai demorar mais alguns aninhos, eu preciso me preparar melhor, né? Lá para uns 20 anos, a mãe quase infartou, mas é porque a gente vai se preparando também para esse momento. Mas Yuri, queria dizer que o tio está muito feliz por esse momento. Para mim é um momento de muita alegria, de muita gratidão a Deus. Parabéns pela sua decisão. Eu queria dizer para você que a sua decisão é mais importante para Deus do que a decisão de homens com grandes intelectos. E você é pequeno aos olhos dos homens, mas já está tomando a decisão de gente grande. Se torna grande aos olhos de Deus. E Jesus disse certa vez, quando caminhou por esse mundo aqui, que o reino dos céus pertence a você. Que Deus te abençoe. E conforme, Yuri, a decisão do seu coração, para que seus pecados sejam perdoados, para que o seu nome esteja escrito no livro da vida e para que você cresça, assim como o menino Jesus, em graça e estatura, diante de Deus e dos homens, como ministro do Evangelho, atendendo a ordem do Mestre. Com muita alegria, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o povo de Deus diz o quê?
Como vocês percebem, nós estamos em um sábado de festa. A palavra diz que quando alguém se entrega a Cristo, existe festa no céu. Consequentemente, essa festa também ela transborda e ela acontece aqui no nosso meio. E ao longo desses quase 3 anos que eu e minha família estamos servindo aqui na Nova Semente, eu comentei com uma pessoa da liderança da nossa igreja que Deus tem me concedido alguns presentes ao longo desses 3 anos. E nessa manhã eu quero convidar um desses presentes aqui à frente. Eu quero convidar o Manuel para que ele venha até aqui. O Manuel decidiu entregar a sua vida a Cristo Jesus, reconhecendo a Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu gostaria de convidar os familiares do Manuel, os seus convidados, para que eles pudessem vir à frente. A Neuzete, sua esposa, a Marina, Danilo, Larissa e todos os demais convidados e familiares que aqui estão. Queridos, o Manuel frequenta a Nova Semente há 10 anos. E foi assistindo um programa na TV Novo Tempo, onde ele assistiu uma das ministrações do pastor Kleber, que Deus preparou e conduziu para que ele viesse aqui. A Neuzete, a Marina, a Larissa já haviam entregue a sua vida a Cristo por meio do batismo. Mas por 10 anos, essa família intercedeu e orou por você, Manuel. O Manuel sabe disso. Imagine você, a cada sábado ao longo de 10 anos, o Manuel estava aqui sentado como você está aí, assistindo, louvando e adorando a Deus. E muitas vezes, na perspectiva humana, aquilo que para nós parece tempo, aquilo que pode parecer demora, na perspectiva divina pode ser tratamento, pode ser lapidação, burilamento. E eu tenho certeza, Manuel, que Deus estava te preparando para esse momento, para que não só a sua família se alegrasse, você se alegrasse, mas para que nossa comunidade de fé e todo o céu pudesse celebrar a sua entrega a Cristo por meio do batismo. E é por isso, Manuel, que como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre Jesus, atendendo o desejo do seu coração, para a honra e glória do nosso Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que existe alguém aqui que tem frequentado a Nova Semente há alguns anos? Talvez você não esteja aqui há 10 anos. Talvez alguém esteja pensando, pastor, mas eu estou aqui há meses. Há alguns sábados eu vim aqui. Eu me recordo que no meu primeiro ano, estando aqui, eu tive a oportunidade de estudar com uma outra pessoa que frequentava essa igreja há 9 anos. E ela também se decidiu por entregar a vida a Jesus Cristo. Nessa manhã, queridos, não sou eu, mas é Deus quem apela ao seu coração e te convida para tomar essa decisão ao lado dele, de aceitá-lo como Senhor e Salvador. E é por você que está aqui, ou por você que nos assiste, que ainda não tomou essa decisão, que eu quero orar nesse momento. Se você tem esse desejo, esse anelo, procure um de nós pastores aqui da igreja, da Nova Semente. Pastor Igor, Pastor Alisson e eu. Nós teremos a alegria, a satisfação de poder te acompanhar nesse processo. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Teu Evangelho continua alcançando homens e mulheres ao longo dos tempos, e assim será, até a Sua volta. Nós queremos rogar e suplicar, bom Deus e Pai, por homens, mulheres, crianças, adultos que aqui têm, que ainda não tomaram essa decisão, mas têm sentido o seu chamado, o seu convite. Que o seu Santo e bom Espírito continue falando ao coração e à mente dessas pessoas, e que para a honra e glória do Teu nome elas aceitem o seu chamado e decidam caminhar ao Teu lado até que o Senhor volte, e que se entreguem e certifiquem isso, testifiquem disso para outras pessoas por meio do batismo.
É em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que pedimos e agradecemos. Amém. É muito bom quando nós temos a certeza que nós temos um Deus que é grandioso, um Deus que nos ampara em todos os momentos, em todas as circunstâncias. A Bíblia nos revela que esse Deus está sentado em um trono, rodeado de anjos. E a Bíblia nos conta, assim, o que me impressiona, o que me chama a atenção é que as pessoas que tiveram a oportunidade de ter essa visão, que foram poucas, Isaías, João, eles enfatizam o fato dos anjos estarem sempre, incessantemente clamando e dizendo: Santo, Santo, Santo. E nós vamos cantar uma música agora que nós podemos expressar
nós podemos dizer também e reconhecer o tamanho dessa santidade, o tamanho dessa grandiosidade, dizendo: Santo, Santo, Santo. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam.
e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo. Amém. Oremos. Amado Senhor, Tu és santo para sempre. Que o Teu nome seja glorificado, honrado, exaltado. Te damos graças por tudo que Tu és e por tudo que Tu fazes por amor de nós. Glória ao Teu nome, Senhor. Daqui a pouco vamos abrir mais uma vez a Tua palavra e que Teu Espírito nos fale através dela. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, eu estou aqui, na verdade, não para apresentar, porque o nosso convidado de hoje dispensa apresentações. Eu estou aqui, na verdade, mais para agradecer ao pastor Rodrigo pela presença, diante da agenda que ele tem. A gente entende toda a demanda e toda a dinâmica. Agradecer a presença da Laura também aqui conosco, que o acompanha. Muito bom tê-los aqui. E também a bebezinha que está a caminho aí, né? A Sara. Deus seja louvado por essa bênção aí, que venha com muita saúde para encher o coração de vocês de alegria, de felicidade. E te agradecer pela sua generosidade de estar aqui conosco. Um sonho antigo nosso de tê-lo aqui. E Deus tem feito coisas extraordinárias através do seu ministério. A gente está aqui para louvar a Deus por isso. Pastor Rodrigo cuida de uma plataforma, na verdade ele é uma equipe toda, mas ele é quem apresenta a Bíblia numa plataforma chamada Bíblia Comentada. E eu fui olhar ali agora, você falou 150, já passou muito, está mais de 160 mil pessoas estudando a Bíblia na plataforma, amém? Deus seja louvado por isso. E doutor em arqueologia, na área da teologia, tem sido uma bênção para espalhar o amor de Jesus por onde vai. Deus tem te usado de maneira extraordinária. E nem sempre a gente tem oportunidade de dizer, mas eu quero dizer que muitas das suas aulas viraram sermões que me acompanham ao longo do meu ministério. E é a sua vida transbordando e influenciando a vida de tantos e a minha também. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Deus te use mais uma vez. A casa é sua. Fica à vontade. Glória a Deus, pastor. Dizem que o aluno é a vingança do professor, né? Deus seja louvado, meus irmãos, acima de tudo. Muito obrigado pelo carinho, pela participação de todos aí. E hoje nós vamos abrir a palavra de Deus e pedir que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Tá certo? Quanto tempo, hein? Vamos lá então, irmãos. Eu queria convidá-los a hoje estudarmos juntos o Salmo 91. Se quiser colocar já aqui, olha. Onde está Deus? Repensando o Salmo 91. Eu estou sem o passador aqui, eu vou fazer um gesto assim, fiquem tranquilos que é só para o pessoal mudar o slide lá. Vamos lá então. Eu quero falar com vocês, quando se fala do Salmo 91, o que vem à sua mente? Eu vou contar da minha própria experiência. Quando eu era criança, vindo de uma família católica, como é a maioria da cultura brasileira, eu lembro da Bíblia aberta no Salmo 91. Vocês se lembram por quê, né? Em Minas Gerais, eu sou de Minas, no interior do Nordeste também, acredita-se que o Salmo 91 expulsa demônios. Por isso que muita casa, estou falando nos anos 70, tinha muito costume de ter uma espécie de amparador assim, a Bíblia aberta e o Salmo 91 ali. Eu me lembro até hoje que as páginas da Bíblia eram branquinhas, mas aquela era amarelada, porque eu ficava pegando o sol ali. A única parte que era aberta. Em outras casas que você ia, tinha o Salmo 91 pendurado na porta. Saindo da cultura católica e entrando na cultura evangélica, protestante, pentecostal, você vê o mesmo comportamento. Usar o Salmo 91 como sinal de exorcismo. Curiosamente, eu descobri que na época, entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, quando os manuscritos do Mar Morto estavam sendo escritos, copiados, também havia no judaísmo da época uma coletânea de salmos que eles chamavam salmos de exorcismo. E o Salmo 91 está ali. Alguns judeus até acreditam que o Salmo 91 foi escrito por Moisés.
Nós não temos uma certeza absoluta disso, mas há a possibilidade que Moisés fosse o autor do Salmo 91 e do Salmo 90 também. E ele escreveu o Salmo 91 quando ele estava no deserto. Agora olha que interessante, próximo. Eu vou fazer com vocês uma leitura diferente aqui. Por que eu coloquei dessa maneira? Eu gosto sempre de abrir a Bíblia, e nós vamos abrir a Bíblia no sermão, tá certo? Que eu sei que hoje eu tenho que ser mais atualizado. Vamos acessar a Bíblia no aplicativo, que não há problema nenhum com isso. Na época de Jesus era manuscrito, né? Depois veio Gutenberg e inventou a prensa de tipos móveis. Mas dessa vez eu quero ler ali no telão, por qual razão? Eu quero explicar para os irmãos a importância da poesia na cultura hebraica. Na nossa cultura, poesia é mais romantismo. Concordam comigo? O camarada quer falar da pátria, quer falar da amada, então ele cria um tanto floreio ali e tal. É a poesia. Mas na cultura do Antigo Oriente Próximo, seja hebraica, seja de povos vizinhos, a poesia tinha outro sentido. Era a ênfase, a importância. Sabe por quê? As pessoas não tinham naquela época o privilégio que vocês têm de acompanhar o que a gente está falando com o livro na mão. Então os livros eram mais ouvidos do que lidos. Lembra que Paulo fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus? Se estivéssemos numa sinagoga dos tempos de Cristo, não teria algo como assim, vamos abrir os nossos rolos no livro de Isaías. A pessoa lia daqui da frente e a comunidade respondia. E quando o pregador estava falando em prosa, interessante, estava falando em prosa, quando ele mudava o tom e começava a falar em poesia, era a hora que um cutucava, isso é importante. E por que a poesia era a ênfase mais importante? Porque a poesia ajudava a decorar o texto. Então tinha um fator prático aí, decorava. Tanto é que muitas vezes a Bíblia não era lida no tempo de Cristo como a gente lê hoje aqui. Era cantarolada, como você vê hoje nas missas, em algumas missas latinas mais tradicionais, tridentinas. Lembra o canto gregoriano, que o padre vai rezando a missa cantarolando? Você vê isso na sinagoga dos judeus, a Torá é lida cantarolando. Você tem ali a cantilação em hebraico. Os árabes também nas mesquitas cantilham ou cantam em forma de liturgia o Alcorão, trechos do Alcorão e assim por diante. Até aqui tudo bem? Está didático? Agora a última informação sobre poesia para vocês entenderem. Enquanto a nossa poesia preza pela métrica, pela rima, a poesia do Oriente Médio, da época bíblica, ela preza pelo paralelismo de ideias. É como se eu falasse assim, a menina era inteligente e bonita. Uma garota esperta e charmosa. Perceberam que eu falei a mesma coisa com palavras diferentes? Menina, garota. Bonita, charmosa. Esperta, inteligente. E vários salmos estão nesse formato de paralelismo. Às vezes você tem 3 frases dizendo a mesma coisa, às vezes uma frase diz, a outra repete, e às vezes tem também a oposição de ideias. É como se falasse o seguinte, se subo para o alto, se desço para baixo. E o pleonasmo não é um vício de linguagem, é elegante para eles. Se te busco acima das nuvens, ou embaixo da terra. Percebeu? Um paralelismo, por oposição. Todo mundo aprendeu o que é a poesia hebraica, a função dela, a importância. Então agora nós vamos nos imaginar numa sinagoga na época de Jesus, tendo uma paraxá, uma pregação sobre o Salmo 91. Olhem como ele é feito em forma de paralelismos. E vamos fazer como eles faziam naquele tempo. Não vou cantilhar, porque senão vai todo mundo sair correndo. Eu vou apenas declamar e vocês respondam. Prestando atenção como é que é a mesma coisa dita com palavras diferentes. Onde está P, sou eu. C, congregação. Tá bom? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Diz ao Senhor, Tu és meu refúgio e a minha fortaleza. Estão percebendo as ideias paralelas? Pois ele livrará você do laço do passarinheiro. Ele o cobrirá com suas penas. A sua verdade é proteção. Você não terá medo do terror noturno, nem da peste que se propaga nas trevas.
caiam 1000 ao seu lado. Somente com seus olhos você disse: o Senhor é meu refúgio. Nenhum mal lhe sucederá. Vou parar aqui, a gente podia ir até o final do salmo, mas já não precisa entender. Não é bonito? Não é belo? E olha como ele fala da proteção de Deus, como Deus cuida, como Deus protege, como Deus guarda. Oh, glória! Até arrepio. Próximo. O que é o refúgio? A palavra refúgio em hebraico é a palavra seter. Seter significa um esconderijo. Uma vez na Holanda eu visitei a casa de Anne Frank, aquela menina judia que foi morta em Auschwitz, mas ela ficou durante alguns meses num lugar oculto do apartamento ali. Isso é um seter em hebraico. E a mesma palavra seter é usada para falar do refúgio no deserto. E aqui eu tenho uma foto. Esse é o deserto de Wadi Rum, que hoje está no lado da Jordânia, mas a divisão é apenas geográfica, porque em termos geológicos, o deserto da Jordânia é o mesmo que está do outro lado em Israel, o deserto do Negev, da Judeia. Então, esse é o deserto. E isso aqui é um seter, é um esconderijo no deserto. Uma gruta no alto, onde você tem proteção de todos os sentidos. Aqui do alto, você está protegido contra um exército inimigo que vem te buscar, que você consegue vê-lo de longe. Lembra que Davi e os seus homens se esconderam numas grutas lá no Enged, quando Saul chegou e ele ficou ali escondido? Então, numa gruta no alto dá para você ver o exército chegando. A gruta é um lugar que você está mais protegido de animais, você pode acender um fogo ali, porque o calor também te protege. Uma série de coisas. Agora, o deserto na cultura deles, isso me chama bastante atenção. O deserto na Bíblia, ele tem duplo sentido. Ele é tanto um lugar de provação, de preparo, como um lugar de demônios. Uma vez eu estava subindo o Sinai com uns 4 ou 5 amigos e tinha um beduíno conosco. E o beduíno é legal de conversar com eles, porque o beduíno ele encarna em si a cultura viva do Oriente Médio sem muita alteração. O beduíno está mais próximo da cultura de Abraão do que o índio da Amazônia em relação aos índios que estavam aqui antes de Cabral. Muito próximo. É legal conversar com eles. É interessante isso aqui da Bíblia. E a gente estava subindo de madrugada. Daqui a pouquinho, o colega tirou a foto da gente aqui. E o beduíno tirou a foto. Quando ele tirou a foto, saiu uma névoa no celular assim atrás. Isso é coisa mais normal. Eu não sou especialista em fotografia, mas quem é já sabe. Às vezes sai não sai, às vezes na imagem, uma sobreposição, uma série de coisas. Para quê? O beduíno não subiu mais. É gênio. Eu falei, que gênio. Aí depois que eu lembrei que para eles o gênio... Lembra o Aladim? Os gênios são espíritos demoníacos do deserto. Então eles morrem de medo do gênio. É o folclore popular. Aqui, se você for para os rincões da Amazônia, não tem o medo do boitatá, da iara, do saci pererê. A cultura, o folclore deles é o gênio. E ele cismou que tinha um gênio, o gênio ele não subiu mais. Teve que vir um outro para subir com a gente. Então o deserto é lugar de demônios. Dá medo do deserto. Se você cai no deserto, você está sozinho. E é curioso que na Bíblia, quando Deus está sempre preparando alguém para uma missão, Ele conduz ao deserto. E foi no deserto também que Jesus encontra o demônio em pessoa. A igreja de Apocalipse capítulo 12, antes de entrar na Nova Jerusalém, ela passa 1260 dias no deserto. O deserto da provação. Próximo. Agora, e o laço do passarinheiro? Que diz que mesmo no deserto Deus estará comigo. Ele é o meu refúgio. É a minha proteção. E lembra do laço do passarinheiro que foi mencionado, né? Se alguém vier, né? O que é o laço do passarinheiro? Isso aqui é um papiro egípcio, onde você vê um homem caçando pássaros, o outro pescando peixes com um arpão. E o que está caçando pássaros ali no Nilo, você vê que tem um arbusto no meio, feito de flor de lótus e papiro. E eles colocam no meio desses arbustos, colocavam na época faraônica, uma rede com um traço muito fino, o fio muito fino. Aí os pássaros vão até ali para comer as sementes e ficam presos. Esse é o laço do passarinheiro. Então eu estou usando isso aqui para ilustrar a Bíblia para vocês.
Vocês leem na Bíblia o laço do passarinheiro, mas o que é isso? Lembrem que se eu estivesse falando do interior de Minas Gerais e falasse de bodoque, vou traduzir, estilingue, né? Badoque, já tem outro nome, tá vendo? Badoque, bodoque, estilingue. Quem está lá nos Estados Unidos nem sabe o que é o formato disso. Então, como a Bíblia não foi escrita na nossa cultura, nós precisamos às vezes entender alguns símbolos. Esse é o laço do passarinheiro. A peste perniciosa e tudo mais. Vamos? Próximo. Agora, essa parte para mim é a mais linda. Sob suas asas estará seguro. Qual que é a imagem? Isso aqui é um pássaro típico, é da família das andorinhas. Ele é típico do deserto ali de Israel e da Jordânia também. Típica essa pássaro. E ela tem uma característica muito singela, até linda, que é a forma como o pássaro mãe cuida dos filhotinhos. Estão vendo aqui debaixo da asa? Conseguem ver? Não fica mais fácil agora de entender sob suas asas estará seguro? Porque, gente, o salmista, seja ele Moisés ou algum outro, ele estava descrevendo as coisas que ele via. Um dos métodos que eu uso de estudar a Bíblia com as pessoas é colocar a Bíblia dentro do seu contexto. Eu dei o exemplo aí do estilingue. Vamos pensar naquela música do Luiz Gonzaga, Asa Branca. Não sei se tem alguém aqui que é do Nordeste. Vocês conhecem, quando vocês ouvem Asa Branca, se você conhece bem aquela parte da Caatinga, estou falando Nordeste, não Recife, não Salvador, estou falando Nordeste lá do sertão mesmo, viu? Estou falando aqui lá do sertão, não é o do McDonald's, não. Se você conhece meu sertão, os lugares por onde passaram Lampião, Antônio Conselheiro, o próprio Luiz Gonzaga, quando se ouve o Asa Branca, você entende muito mais daquela poesia do que alguém que nasceu e criou numa grande cidade que não conhece. Tem coisas que você já identifica de cara. A Bíblia foi escrita falando de um contexto que não é o nosso, por isso que eu gosto de trazer o contexto bíblico para que a passagem fique mais rica ainda. Então vamos lá. Olha que Jesus usa a mesma imagem quando ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Quando você vai também para o relato da criação, isso me chama atenção porque diz assim no Gênesis. Vamos ler aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Todos acharam? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Lerahab. Lerahab, em hebraico, vem do verbo rahab, que significa, literalmente, um pássaro que está batendo as asas dele e provocando um vento embaixo. Imagina a cena. Um pássaro grande vem batendo as asas sobre a água e quando ele vai batendo as asas, a água começa a se mover. É esse o simbolismo poético que está ali. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. E dali surge vida. Lembra que no batismo de Jesus o mesmo elemento é repetido? O Espírito de Deus vem como um pássaro e começa a bater as asas, sobre as águas do Rio Jordão, onde Jesus estava sendo batizado. Olha como é que a expressão idiomática deles é concretizada. É uma outra forma de raciocínio. Próximo. Agora, eu poderia encerrar aqui a minha leitura e falar com vocês, que lindo, né? Então vamos confiar na proteção de Deus. Vamos pedir a Deus que nos proteja cada vez mais e que Deus seja louvado. Vamos ficar em pé e fazer oração. Só que se eu fizesse isso, eu estaria dando para vocês uma interpretação equivocada do Salmo 91. E não estaria respondendo talvez a alguém que está sentado na galeria, lá no fundo, aqui embaixo. E onde é que estava Deus quando
a minha mãe morreu de câncer? Onde é que estava Deus quando meu filho morreu num assalto por causa de um celular? Eu tenho muito receio, irmãos, do louvor que eu dou a Deus pelas coisas que Ele faz, que deve ser dado. Você deve dar um testemunho do que Deus faz na sua vida. Isso é bíblico. Eu tenho que testemunhar o que Deus fez na minha vida. Eu tenho que me alegrar nas coisas de Deus. Mas é muito sensível, é muito tênue a linha entre eu testemunhar a graça, o benefício que Deus me deu, e eu desdenhar daquele que não teve. É a teologia do Chaves. Chavo del Ocho. Lembra o Chaves? Que tem o Kiko. Eu tenho uma bola e não te dou. Minha mãe fez um sanduíche para mim, só para mim. A gente tem que cuidar que música... Deus, eu tenho tantas bênçãos. Linda, mas ela não pode ser uma forma de esnobação. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Como Deus é bom. E o outro que está vendo que não é. E o que me chama a atenção é que essa ideia, Deus não vai deixar nada acontecer com seus filhos. Quantos pregadores vociferam isso, baseados no Salmo 91? Deus não vai deixar nada acontecer aos seus filhos. Nós fazemos as pessoas se sentirem mais culpadas quando o Salmo não se cumpre na sua vida. Eu me lembro uma vez, eu estava em Belo Horizonte, eu era pastor auxiliar na igreja da Timbiras, igreja central, e numa quarta-feira de oração levantou um irmão, bem financeiramente, e ele deu o seguinte testemunho. Naquela época tinha as quartas-feiras de... Hoje está perdendo, é uma tradição que eu acho que devia voltar, viu? Eu sinto falta do culto de quarta-feira. Eu sei que num lugar aqui é difícil, muitos moram longe, mas sei lá, eu acho bonito aquele culto. Aí o irmão levantou e falou assim: eu quero agradecer a Deus, a voz impostada. Vejam como Deus é bom, irmãos. Eu estava na Praça 7, quando um trombadinha meteu a mão no meu bolso e tirou alguns trocados. Eu gritei: pare esse ladrão! Ele assustou e jogou o dinheiro para cima e saiu correndo, mas a polícia o pegou logo em seguida. Os outros que estavam ao redor me ajudaram a pegar o dinheiro, não faltava nada, eu agradeci, coloquei no meu bolso e fui embora. Como Deus é bom. Mas, irmãos, eu sempre oro antes de sair de casa. O meu ano bíblico está em dia. Eu faço o meu culto doméstico. Por isso eu dou esse testemunho. E levantou logo em seguida um outro irmão da igreja. Ele tinha uns problemas mentais. Mas você sabe que às vezes o que tem problema mental, ele é mais coerente para colocar uma coisa sem filtro do que o politicamente correto? Não se surpreendam, mas às vezes eu penso assim: Deus me livre das pessoas certinhas demais. Aí esse irmão levantou, falou assim: eu quero dizer aos irmãos aqui, eu quero falar também. Eu vi isso, gente. Você sabe que eu recebo a bolsa da ADRA. A ADRA me dá uma cesta básica, porque a ADRA é o órgão, quem está visitando aqui, é um órgão da igreja que é de assistência social. Eu recebo a bolsa a cesta básica da ADRA, e eu recebo uma aposentadoria, que eu sou aposentado por invalidez. E esses dias lá pertinho, também ali da avenida, na rua Rio de Janeiro, eu fui assaltado. O ladrão levou minha aposentadoria todinha. Naquela época ele recebia na boca do caixa o dinheiro e punha aqui. Levou tudo. Meu salarinho do mês todo. Eu não tenho nem o que comer agora. Eu pagar o aluguel, pelo menos. Então é isso. Foi isso. Eu queria falar isso. Eu também orei antes de sair de casa, viu? E sentou. Vocês perceberam como é... Eu não estou aqui proibindo que você dê glórias e aleluias pelas coisas boas. Não é ficar também aquela pessoa que só fica com problema na vida. Você só tem problema, né? Uma irmã só orava assim: irmãos, por favor, peça a Deus que tire as teias da minha vida. Tira as teias da minha vida, tira as teias da minha vida. E um dia levantou uma ira e falou: gente, vamos orar a Deus para matar essa aranha de uma vez, porque... Então tem os dois extremos. Mas de qualquer maneira, eu tenho que tomar cuidado para que a minha gratidão a Deus não seja um insulto ao outro que está sofrendo. Não deixo de testemunhar, mas não torno isso um insulto ao outro. E sabe por quê? Próximo. O que eu faço com cristãos que estão ao redor do mundo e que não estão tendo
as coisas que eu uso para justificar a proteção de Deus. Sabe o que é essa parte do mapa mundi aqui? São países onde a fé cristã é perseguida. Os países de cor laranja, são países assim, que tem uma oposição, mas ela ainda é suportável. Os que têm a cor mais vermelha são países onde é quase um crime ser um cristão e fazer proselitismo. Crime de cadeia no Código Civil do país. E olha o que acontece. Em 2025, pode passar o próximo? Só um relato para vocês. Isso aqui eu tirei do Open Doors, que é um site católico que eu sugiro vocês que acessem. A gente tem que saber dessas coisas. E o Open Doors é uma organização católica que ela monitora no mundo inteiro como está a perseguição cristã, independente se é protestante, se é católico, se é evangélico, cristão. E olha os dados. 380 milhões de cristãos enfrentam altos níveis de perseguição. 310 milhões apenas nos 50 países mais perigosos. Cristãos assassinados em 2022, 5.898. E houve aumento em relação ao passado. 4.476 cristãos já foram mortos por causa da fé nesse ano. Só que esse número foi até setembro. Então é possível que a gente... 28.368 ataques a casas, lojas e propriedades. 16 milhões deslocados na África subsaariana. A China é a campeã de fechamento de igrejas. A Nigéria é a que mais assassina cristãos. Coreia do Norte e Afeganistão são os piores países para cristãos. Onde é que está o Salmo 91 na vida deles? Onde é que está? As estatísticas mostram que a cada mês 322 cristãos são mortos por sua fé. 214 igrejas e propriedades cristãs são destruídas. Aí eu chego agora, eu fico feliz com essa aquisição que vocês tiveram aqui. Eu estava falando com o pastor Diego, o pessoal lá atrás. O metro quadrado aqui deve ser muito caro e muito raro. Não é só questão financeira. Que bênção! Mas será que Deus gosta mais da Nova Semente? Mente em ebulição. Está vendo que entregar a vida a Cristo tem que enfrentar os problemas, né? Ficar fingindo que eles não existem? Será que Deus gosta mais da Nova Semente do que dessas 214 que Ele deixou serem destruídas? Será que vocês são mais fiéis do que eles? Próximo. Isso aqui. Devido aos últimos acontecimentos políticos e guerra no Oriente Médio, algumas notícias tomaram mais os tabloides e os canais de notícia do que essa aqui. Há poucos meses no Paraná teve uma tragédia. Uma fábrica que explodiu. Essa foto aqui foi a última foto que essas pessoas tiraram. Eles tinham uma fábrica, eles trabalhavam na fábrica e tinham o hábito de orar antes do turno. E quem puxava a oração? Um pastor que trabalhava ali na fábrica. E a última coisa que eles faziam depois da oração era a oração do Pai Nosso. Porque como tinham pessoas de várias religiões, o Pai Nosso é a oração mais universal dos cristãos, eu digo. E eu imagino quem era católico orando com a mão assim, quem era protestante fazendo assim, e eles falando: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom trabalho para todo mundo. 2 minutos depois, houve uma explosão e, com exceção de 3 pessoas, os demais morreram. E aqui a matéria deu, eles estavam orando. Um dos que morreram era o pastor, e ele foi trabalhar na fábrica para dar melhores condições à filha autista. O sonho dele era vê-la falar. Onde é que estava Deus? Eu não sou da área advocatícia. Talvez alguém seja aqui. Eu vou falar uma coisa, se eu te falar uma bobagem, vocês podem me corrigir. Mas até onde eu, enquanto leigo em leis, já ouvi falar, se eu vejo a iminência de uma perda de vida, de um crime acontecendo uma coisa, uma infração, um crime, um atentado contra alguém, e eu, em condições de agir, não faço nada, eu sou cúmplice. Se eu estou em condições de agir. Não estou falando se eu estou amarrado e estou vendo a menina sendo atacada. Mas se eu estou vendo, mesmo que não seja um crime, eu estou vendo que o carro está pegando fogo, eu não aviso. Vocês entendem? Eu não livro a pessoa daquilo ali, eu não chamo... Eu sou coparticipante do que aconteceu. Sim ou não? Deus viu o que estava acontecendo?
Responda, igreja. Deus sabia que ia explodir? Deus fez alguma coisa? Deus fez alguma coisa? Não. Então Deus também é co-participante? Eu tenho que fazer essas perguntas do púlpito, porque se eu não as fizer, um ateu vai fazer aí fora. E nós temos que lidar com essas problemáticas. Vamos ver então. Em primeiro lugar, onde está o cuidado de Deus nessas horas? O que eu aprendo, pode passar o próximo, é que quem fez essa interpretação do Salmo 91 como sendo um seguro de vida contra qualquer mal, foi o diabo. Agora assustou, né? Lembra quando eu comecei o sermão, né? Nossa, é bom cuidar de Deus, né? Quem interpretou o Salmo 91 como um seguro contra tudo foi o diabo. Foi o diabo que na tentação começou a citar para Jesus: olha, pula daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao seu respeito. Não vai acontecer nada com você. Foi o diabo que através de Pedro falou: Senhor, tem dó de ti, que tal coisa não te aconteça. Nenhum mal acontecerá com o Filho de Deus. Quem dá essa interpretação é o diabo. E sabe por que o diabo cita o Salmo 91, verso 11? Por causa desse Salmo 34, verso 7. Abra sua Bíblia ou seu celular e leia comigo. Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se Jesus teme a Deus, logo o anjo do Senhor tem que acampar ao lado dele e livrá-lo. Jesus foi livrado? Foi? Não foi. Salmo 18, 50. Ele, olha que interessante isso aqui. Ele, o Senhor, é quem dá vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e a sua posteridade para sempre. Vocês sabem quem que é ungido em hebraico? Messias. O Mashiach. Quem que é o Messias, o Mashiach? É Cristo. E o que o Salmo falou? É Deus que usa de misericórdia para com o seu Messias. Teve misericórdia para Jesus na cruz do Calvário? Não. Cadê o cumprimento do Salmo? Parece que Jesus foi abandonado na cruz. A primeira coisa que nós temos que entender, meus irmãos, é que especialistas não explicam tudo. Ele só faz. E por que o especialista não explica? Porque não dá para em 2 minutos de fazer entender tudo. E a primeira coisa, o pastor falou que tem doutorado em teologia, arqueologia. Sabe que se você mais aprende quando faz doutorados, no plural? O quão ignorante você é. Tem gente que pensa, não, agora ele tem um doutorado, ele sabe tudo. Não, pelo contrário. Agora eu sei o tanto de coisa que eu não sei. E você é leigo em 99,9% das coisas que estão ao seu redor. Você pode ser um excelente médico, um neurocirurgião, daqueles assim que qualquer um queria cair na sua mão no hospital. Mas se você receber um processo, tem que ser um bom advogado. Você não tem conhecimento nenhum de leis. Você pode ser um excelente advogado, daquele que eu queria me defendendo se eu fosse processado. Mas se o seu carro der um pano na beira da estrada, não vale de nada. Você pode ser um excelente mecânico, que só de ouvir já sabe o que está acontecendo. Mas se você está com depressão, não adianta de nada. Então é uma questão de humildade, saber que você é bom na sua área, e mesmo a sua área, sabe, tem sub-áreas. Ali atrás um menino me perguntou assim: um dia você faz um vídeo sobre os mamutes? Eu expliquei, não, é que isso é mais o paleontólogo. Eu sou arqueólogo, é diferente. Então, o que acontece com o especialista? Você procura e simplesmente faz. E ele sabe o que está fazendo. Deus é o Senhor da história. Próximo slide. Jesus foi abandonado na cruz. Eu quero colocar você para refletir um pouquinho agora.
Eu falei da situação ali no Paraná. Eles acabaram de orar e houve a explosão. Pelos relatos, já que eles estavam terminando um culto com a oração do Pai Nosso, eu acho que eu não estou sendo sensacionalista em imaginar que a última frase que eles falaram antes de desejar bom turno para todos era: livrai-nos do mal. E em seguida houve a explosão. Jesus na cruz também clamou ao Pai. E em seguida houve a execução. Mas você não pode ler o Evangelho até aí. O Evangelho não se encerra na sexta-feira. Passa mais uma página. O Evangelho vai até o domingo da ressurreição. E quando Jesus ressuscita, é aí que está o último capítulo da história dele nesse mundo. Que ele ressuscita em glória. A cruz é algo inexplicável. A cruz é algo injusto. A cruz é um inocente pagando pelo culpado. Não tem nem sentido jurídico um negócio desse. A cruz desafia toda a lógica humana. A cruz é um Deus eterno, sinceramente morrendo. Mas esse não é o epílogo. Você não acabou de ler o livro. Ainda tem a ressurreição. Então, quando Cristo, por saber disso, fala na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É interessante que ele também está citando um salmo de Davi. Um salmo que Davi escreveu quando ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos. E ele compôs esse salmo durante a perseguição e falou assim: Pai, nas tuas mãos eu deposito o meu espírito. É interessante que no hebraico o verbo depositar é afekid. Afekid em hebraico não é entrego. A tradução não está tão precisa. É deposito. É o mesmo verbo que você usaria quando você vai para um restaurante e você deixa a chave do carro com o valet. E você entrega por quê? Porque você sabe que ao final da refeição ele vai devolver. Se você vendeu uma casa e ganhou uma boa quantidade de dinheiro, você vai lá no seu consultor financeiro e fala assim: onde eu devo depositar o meu dinheiro? Ele fala: invista nessa e nessa ação aqui que está boa, está em alta. E você deposita com confiança, porque você sabe que vai ser devolvido com juros e correção monetária. É esse o verbo que está no hebraico e que Jesus cita na cruz: Pai, nas tuas mãos eu deposito o meu espírito, porque vai voltar. Amém? E quando Jesus ressuscita, aí o salmo se cumpre. Ele usará de misericórdia para com seu ungido. Quando Jesus vier nas nuvens com poder e grande glória, aquele pai vai ressuscitar. Aquelas pessoas vão ressuscitar. Imagino eu até com um ar de susto. Porque se Paulo fala que a morte é como um abrir e fechar de olhos, não importa se você ficou 2000 anos morto ou apenas 2 dias antes da ressurreição. Para você vai ser um abrir e fechar de olhos, uma piscadela. O anjo vai chegar: o que aconteceu? Eu não estou na fábrica, não. Ele voltou. Ele voltou. E quando a pessoa for subindo com os anjos, ele vai ver Jesus: Jesus, eu estou aqui. Claro. Foi isso que você me pediu antes de morrer. Livrai-nos do mal. Eu vou livrar você do mal para sempre. Para sempre. Eu quero te apresentar uma pessoa.
aquela que está cantando ali é a sua filha autista, que você, quando viu pela última vez, não podia falar. E eu quero mais uma coisa antes de fazer um apelo para você entender. Pensando como leigo em história, porque o especialista é Deus, se eu recebesse o poder de curar câncer, eu ia cancelar o sermão aqui. Vocês colocavam outro para pregar, que eu ia sair nos hospitais aqui curando todo mundo, a começar da ala infantil. Jesus tinha o poder de curar e Ele não curou todos. Por quê? Por que Ele cura uns e outros não? Por que Ele permite uma igreja surgir e deixa outras serem queimadas? Eu vou explicar a você por quê. É porque nós estamos do lado de cada eternidade. Tudo aqui é provisório. Se Deus não fizer nada, nós vamos nos sentir abandonados. Se Ele fizer tudo, para que Jesus vai voltar? E no campo do provisório, não adianta você querer fazer coisas permanentes que não dá certo. É por isso que os milagres de Jesus não eram permanentes, eram provisórios. Ele não ressuscitou Lázaro, Ele adiou a morte de Lázaro, porque Lázaro morreu por outra causa depois. Ele curou o leproso de lepra, mas não de outra morte que ceifou sua vida depois. Uma vez em Israel, um senhor chegou para mim do grupo que eu estava guiando e falou assim: eu estou com um problema, meu dente quebrou. E foi um desespero para conseguir um dentista para fazer um reparo ali. A gente foi para Beersheba, consegui ir lá. O dentista falou assim: olha, pela pressa, eu vou colocar uma massinha para colar o seu dente, mas é provisório. Evite morder aqui, cuidado. Vai durar durante a viagem, você vai poder sorrir. Mas chegando no Brasil, procure um dentista e faça o restauro completo. Funcionou durante a viagem, mas era provisório. Imagina se ele quisesse ficar agora com o provisório para sempre. Não ia dar certo. Se Jesus curasse as pessoas de maneira definitiva, do lado de cada eternidade, antes do pecado ter sido erradicado, Ele deixaria Adão e Eva comerem do fruto proibido depois do pecado. Então todos os milagres mais maravilhosos que você tem mais motivo para agradecer a Deus, louvado seja Deus, são milagres provisórios. Você está agradecendo a Deus porque Deus livrou você do assalto, livrou você da morte naquele acidente? Ele livrou, mas depois você vai morrer. Mas quando Ele vier, nada mais será provisório. Porque Deus é um Deus de promessas. E eu quero que o pessoal cante isso aqui agora, mas eu não quero que essa música seja cantada apenas para entretenimento espiritual de vocês. Eu sinto no meu coração que eu preciso fazer um apelo. Porque eu não te conheço. Pelo holofote que está aqui à frente, eu confesso que eu nem consigo discernir todos os rostos que estão lá em cima da galeria. Mas pelo sentimento, eu imagino que alguém entrou aqui falando assim: Senhor, onde é que está o Salmo 91 na minha vida? Senhor, eu preciso tomar uma decisão ao teu lado. Eu não sei se tem alguém que está precisando aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Eu não sei se tem alguém que está precisando tomar uma decisão radical na sua vida e está empurrando com a barriga, dando desculpas e mais desculpas. E você precisa aceitar a Cristo como seu salvador, precisa se agarrar a Ele, precisa uma nova etapa na sua vida. Eu quero te convidar para vir aqui à frente, porque eu quero orar por você e com você. Enquanto essa música é cantada, Deus de promessas, eu quero você aqui, eu quero desafiar você. E quem souber pode cantar junto. Quem sentir no coração, vem aqui. Pode estar na galeria, não tem problema. Pode descer de onde estiver. Vem aqui que eu quero orar por você. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Ouça a música. Vamos chegar mais para cá para que outros possam ouvir também. Você pode até chorar, mas a alegria vem pela manhã. Tenha certeza. Deus é um Deus de perto, de longe. E não de longe, nunca mudaste.
Agarre-se a Ele agora. Deus não mente. Deus não mente, Ele está com você. Tudo pode passar, tudo pode mudar. A palavra dele vai cumprir da época certa. O provisório um dia deixará de ser provisório. Amém. Podem chegar mais para cá, podem vir. Tem espaço. Sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Mas a alegria vem pela manhã. Pare de dar desculpa. Tome a sua decisão ao lado de Cristo. Ele é Deus de perto, não de longe. Ele está com a gente. Ele nunca muda. Ele é fiel. Glória a Deus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Fale no seu coração. Tudo pode passar. Tudo pode mudar. Mas a palavra dele vai cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei Glória a Deus. quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o Você acredita? Você vai ver. acontecer. Glória a Deus. Deus de aliança. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus é um Deus de aliança. Sei que os teus E os olhos dele estão sempre sobre nós. sempre atentos Sempre. permanecem. Ele cuida. Mesmo que o mal aparente triunfar, Deus está no comando. E Ele vai nos livrar do mal para todo sempre. Não provisoriamente, para sempre. A Bíblia promete que Deus vai agir. Ela não diz necessariamente quando. Quando você orar, livrai-nos do mal, Ele vai cumprir. Não necessariamente no assalto da esquina, mas naquele dia em que tudo vai se resolver. E até lá, continue confiando em Deus. Ele não vai decepcionar vocês. Eu posso decepcionar vocês, eu sou humano. Mas Ele não. Ele não. Vamos fechar os olhos agora? Senhor, nós mais uma vez aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal. Queremos conhecer a Tua palavra, Pai. Tu sabes o que está no coração de cada um desses que vieram aqui à frente. Eu não conheço, mas o Senhor sabe. Cuida deles, Senhor, como o Senhor tem cuidado de nós. E ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, Senhor, ainda que caiamos no laço do passarinheiro, que não percamos de fé, nem de visão. Aquele dia, quando Jesus voltar nas nuvens com poder e grande glória, nós estaremos esperando, Senhor, sorrindo ou chorando, em triunfo ou perda, em livramento ou derrota, porque o capítulo final já foi escrito por Ti, e a vitória do bem está estabelecida, e nós estaremos do Teu lado.
eu consagro a todos no teu altar agora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado ao pastor Rodrigo. Essa é a nova semente. Para além de surpresas agradáveis como essa, uma experiência real e transformadora com Deus.